Madalena foi, no terceiro dia, com perfumes para ungir o corpo de Jesus. Enquanto de coração ela amava Jesus, sua mente não tinha entendido. Ela não tinha inteligência espiritual. Ela esperava que o Senhor estivesse morto. Enquanto o Senhor Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. O Senhor Jesus ressuscitou. Senhor dos senhores, amém? E ela até pensou que ele era o jardineiro quando a encontrou e disse: sabe, me mostra onde você colocou o corpo dele para que eu possa pegá-lo. Um amor irracional. Ela sozinha pegá-lo é a linguagem do amor. E olha, sem dúvida alguma, de coração, ela amava o Senhor. E o Senhor sabia, e o Senhor respondeu. Foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Certo? Foi ela. Mas a sua inteligência, a inteligência espiritual não era grande. Comparado com Maria, a Maria de Betânia, porque Maria de Betânia não estava lá naquela manhã. Tinha outras Marias ali com ela. Algumas Marias na Bíblia. O nome comum. Mas Maria de Betânia não estava lá. Não é interessante? Por quê? Porque ela fez o que era necessário aos pés de Jesus e sabia que ele ia ressuscitar. Ele falou para ela. Marta estava ocupada, mas Maria deve ter falado para Marta, nem precisa ir. Ele não está lá. Ela foi a única que não foi lá. Até Pedro e João correram para ver se ele estava lá. Certo? Mas ela não foi lá, foi inteligência espiritual. Uma família incrível, mas ouça. Quando Jesus estava na terra, sabe, uma tragédia aconteceu. O irmão morreu. Lázaro estava morrendo aqui neste episódio. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Próximo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha, que coisa estranha, porque diz que eles estavam morrendo, certo? E falaram para Jesus isso. E a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. E olha isso. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ouviu isso? Olha, a ênfase. Ouvindo, pois, que estava enfermo a quem amava. Quando ele ouviu isto, ele ficou depois de ter ouvido aquilo. Olha, você entendeu isso? Ou seja, Jesus amava Marta e a sua irmã, e Lázaro, ouvindo, pois então você deve saber que seja qual for a razão do seu atraso, ele se atrasou porque amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Porque ele amava, ele atrasou. Ah, você não entendeu nada. Vamos lá, igreja. A razão porque tem esse verso aqui, o número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois diz, ouvindo, pois, ele atrasou. Quer dizer que a razão pelo seu atraso é porque ele os amava. Mas Lázaro morreu, você entendeu? Então, de uma forma que não compreendemos totalmente, ok, aqui nós sabemos que Jesus foi, e Lázaro estava morto há 4 dias depois Jesus o ressuscitou. Ok, Jesus revelou, eu sou a ressurreição e a vida, e não há morte para o crente. Ok? Mas por causa deles, Jesus se atrasou. Jesus se atrasou para que eles tivessem uma revelação maior dele do que qualquer pessoa. Porque eles receberam a revelação, eu sou a ressurreição e a vida. Isso é incrível, igreja. Ele disse, eu sou a ressurreição antes de falar que é a vida. Pensamos, primeiro vivemos. Depois, vamos para a sepultura. Depois vem a ressurreição, certo? Vida. Depois a ressurreição. Jesus diz, não, a sua vida começa com a ressurreição. Agora mesmo você é uma pessoa ressurreta num corpo que ainda não foi. E você não vai morrer, a morte já ficou para trás. O seu coração pode parar de bater antes de Jesus voltar, ok? Muitos de nós vamos subir, ok? Mas se algum de nós aqui o coração parar de bater, certo? Você não morreu. O mundo fala que morreu, mas não morreu. Você mudou de lugar. Porque você já morreu. Você morreu na morte de Jesus. A morte de Jesus na cruz, certo? Foi a morte que matou toda a morte. E veio pela morte do Salvador, certo? O dia que a morte morreu, certo? Foi um dia lindo, aleluia. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele não morreu de novo e a Bíblia diz, considerai-vos ressurretos dos mortos. Você deve se considerar como uma pessoa que está no céu. Mesmo que seus pés estejam na terra, você é um ser ressurreto em um corpo que não ressuscitou. E um dia você vai ter um corpo novo, seja quando o coração parar ou quando Jesus voltar e você vai receber um novo corpo. E você vai estar assim para sempre. Posso ouvir um amém?
Então eles receberam essa revelação. Se o Senhor tardar, você vai ter uma revelação dele, que ele quer que você tenha e que ninguém tem. Tem uma lei da compensação, ou mais conhecida como a restauração na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que quando um tipo de coisa é restaurado, algo é restaurado, Deus não tomou nada de você, mas Deus restaura para você. Eu tenho uma mensagem sobre isso, restauração. Quando Deus restaura, é sempre maior em quantidade ou maior em qualidade. Certo? Por exemplo, você perdeu a esposa ou o marido, certo? Ou perdeu uma criança. Deus não vai te dar 10 esposas, mas vai te dar uma 10 vezes melhor. Ou um marido 10 vezes melhor. Você entendeu isso? Ou uma criança que vai ter uma qualidade 7 vezes melhor. Lembre-se disso, que Davi, por causa do seu pecado, com Batseba, que tiveram aquela criança de um adultério, certo? Ele adulterou com Batseba, e ele era o rei, e por causa deste pecado, a criança morreu. E Davi teve 18 filhos, a Bíblia registra 18 filhos. Mas a Bíblia diz que Davi respondeu adorando ao Senhor. Quando ouviu da morte do bebê, adorou ao Senhor. E a Bíblia diz, nós temos o texto aqui, que diz que ele adorou o Senhor, ele foi ao tabernáculo e adorou ao Senhor. Quando ele ouviu que o bebê morreu, ele adorou o Senhor. Vamos ler isso. Verso 21. Os seus servos disseram, que isto que fizeste? E Davi respondeu, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus compadecerá de mim, viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Davi disse, um dia eu irei a ela, mas ela não volta para mim. Então consolou Davi a Batseba, que agora era sua mulher. E entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou, porque foi o filho da restauração. Foi um filho que veio de uma perda e de uma boa resposta. Em vez de ficar irado, ele adorou o Senhor. Ele fez o certo. E o seu próximo filho foi Salomão. Amém? Ele tinha 18 filhos e uma filha, mas de todos os seus filhos, de muitas esposas e concubinas, Deus escolheu o que era de Batseba, aquele filho, Salomão. O que eu quero dizer aqui, que quando você perde, você nunca perde. E olha isso, ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Obviamente tem atrasos que não compreendemos, mas isso resultou em uma revelação, é outra coisa. Porque você diz, pastor, eu tenho orado por isso, eu sei que Deus quer me dar isso, está na palavra. Você já pregou sobre isso e ouvi na palavra. Onde está a manifestação? Davi às vezes dizia, Deus esqueceu da sua misericórdia? Por que isso aconteceu? Ele se esqueceu de mim? Bem, Abraão também se sentiu assim, não foi? Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, que é onde está hoje a Babilônia, o Iraque, Deus o tirou dali. Vou te mostrar uma terra. E Deus disse o que? Farei de ti uma grande nação. Como ter uma nação sem posteridade? Certo? E Deus prometeu para ele, daquele dia Deus prometeu para ele que ia fazer dele uma grande nação quando ele não tinha nenhum bebê. E Sara sempre foi estéril, até na sua mocidade. E agora ele estava com 65 anos de idade. E ele tinha 75 quando saiu para ir para a terra de Canaã. Bem, Deus prometeu, ele não era perfeito, mas Deus o chamou, sabe? E pense nisso. Se você está no lugar de Abraão, você espera ano após ano para a sua manifestação. Deus, o Todo-Poderoso, tinha falado com ele. De fato, Estevão, no seu discurso em Atos 7, no livro de Atos, falou assim, o Deus da glória, eu amo isso, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Quando Deus apareceu, ele apareceu a Abraão como Deus da glória. Eu creio que tinha uma luz maravilhosa brilhando ao redor dele, do seu ser, da sua presença, quando Deus diz, farei de ti uma grande nação. Mesmo assim, meses após meses, Sara chorava. Semanas se tornavam meses, meses se tornavam anos, anos se tornavam décadas. Tudo isso passou. E nada acontecia. Estou falando de você. Você crê em Deus e faz a pergunta, por quê?
Porque você é especial. Porque Abraão era especial. Ele era especial e olhava para os filisteus e as esposas caminhando. A outra no carrinho de mão. Ele olhava em toda a cidade por onde ele ia. Ele foi para o Egito, as mulheres egípcias caminhando. Desse jeito, para lá e para cá, sabe? Com servos, escravos, com uma barriga grande, algumas com gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, com aquele barrigão. E eram descrentes. E então Abraão via isso e falava, Deus da glória apareceu para mim. E isso não está registrado. Quantas vezes Sara falou para ele, o que está acontecendo, Abraão? Nós erramos com Deus e quero te falar algo sobre o diabo. O diabo vai pegar esse tempo de atraso, certo? Esse tempo sem manifestação, um tempo de questionar Deus. Se você tem uma fé que diz, eu conheço meu Deus, mesmo com tudo isso, como Jó, nele confiarei, certo? Se você tem uma fé dessa, então, ele vai fazer de outra maneira. Tem algo errado com você. Tem algum pecado na sua vida. Deve ter alguma coisa que você fez no passado, certo? Que agora está caindo sobre você, que agora está afetando tudo isso, porque não tem nada errado com Deus. Tem algo errado com você, algo errado com sua esposa, algo errado com seus pais. E ele vai te acusar de todas as maneiras. Quando algo acontece dessa forma, ele vai fazer de tudo para você ficar debaixo de condenação. Porque a condenação é algo que vai fazer você repetir o comportamento. Falamos disso, sabe, recentemente. Quero ler um testemunho que veio e olha, eu sei que isso vai te abençoar muito. É de uma irmã chamada Kimberly. Ela é da Califórnia, Estados Unidos. Ela disse, comecei a ler Destinados a Reinar, cerca de 6 meses atrás, e a minha vida não foi mais a mesma. Eu cresci ouvindo falar da mensagem da fé, mas não tinha ouvido falar da mensagem da graça até agora. Eu tenho um ministério no sul da Califórnia e também sou a capelã de um acampamento para mulheres. Esse acampamento está ligado ao sistema penitenciário, que abriga mulheres prisioneiras. O Senhor me levou a falar sobre este livro para as mulheres do abrigo. Essa mulher é uma capelã, sabe, no sistema de mulheres prisioneiras, neste, sabe, acampamento. E ela disse que Deus está usando essa mensagem, entre outras que você prega, para curar os corações contritos e libertar os cativos. Curas físicas estão acontecendo. As mentes têm sido transformadas. As mulheres também estão experimentando libertação dos vícios e as suas vidas estão sendo transformadas por seu grande amor. Prisioneiras. Isso não é lindo? Eu te agradeço por pregar sobre o seu amor incondicional e a abundância da sua graça. Que o Senhor te abençoe com o seu ministério com muita abundância. Você tem feito a diferença, ela disse. Glória a Deus, aleluia! Obrigado, Jesus. E é isto que eu creio que muitos que estão assistindo os nossos programas na televisão, até mesmo, sabe, nestes lugares, aqueles que estão em presídios, assistem, e muitos são salvos, respondem, e nos dizem que foram salvos, assistindo, e a Deus seja a glória. Sabe, os livros vão onde eu não posso, DVDs e CDs também vão. E eu creio que tudo isso veio de Deus. E aqui temos Abraão, como atraso. E a voz do inimigo vem e começa a acusar. A condenação. Ele usa a condenação, certo? Você fez algo errado. Atrasou. Tem uma razão por quê, certo? Quando Deus falou para ele ir para Canaã, ele se atrasou também. Ele levou o seu pai. Deus tinha dito, deixe a sua parentela porque o pai era idólatra, certo? Deixa tudo isso aí e vá com a sua esposa. E ele levou o seu pai, terá com ele, e terá, esse nome quer dizer atraso, em hebraico. E levou Ló também, ok? E Ló não era fácil. E Deus esperou Terá morrer. Quando o pai morreu, o atraso morreu. Então ele foi em frente. Quando ele chegou em Canaã, certo? Já tinha uma fome, a época era ruim, certo? Foi culpa de Abraão, de certa forma, mas Deus estava com ele. E ele desceu ao Egito. Em vez de ficar onde Deus falou, ele foi para o Egito. Se ele não tivesse ido, ele não tinha que mentir para Faraó sobre sua esposa.
E depois Faraó o recompensou mais tarde, certo? Com medo, de Deus, Faraó o recompensou mais tarde, certo? Com medo de Deus. Ele saiu com Agar, uma escrava egípcia. Isso não teria acontecido. Mas olha, ele tomou decisões erradas, mas Deus o abandonou. Foi por causa dessas decisões que o bebê atrasou? Não. Deus ia dar para ele uma revelação de si mesmo que todas as mulheres daquele mundo que caminhavam grávidas nunca saberiam. Eu creio, irmã, se você está pedindo um bebê, escute bem isso. Eu creio que, na Bíblia, as mulheres que eram estéreis, quando criam em Deus, e às vezes com grande atraso antes de conceberem, elas sempre geravam campeões. Elas sempre geravam campeões. Sara gerou Isaque. Amém? Manoá gerou Sansão. Na sua velhice. Amém? Zacarias e a esposa Isabel, os primeiros dois nomes que vemos no Novo Testamento. Zacarias, Zacariá. Zacarias se lembra, Yahweh se lembra, e Isabel, Eli, Shabet, quer dizer Deus promete. Deus se lembrou da sua promessa e gerou a graça, João, na sua velhice. Na sua velhice. Quando o filho nasce pela fé, olha, a maioria das mulheres, certo? Se ajunta, bum. Imagina a esposa de um filisteu. Por que você clama a Deus? Ore a Deus, ore a Deus. Hã? O que você acha que Abraão sentia? Abraão olhava e pensava, eles estão recebendo os seus milagres, é verdade? Abraão, você não sabe. Você não os conhece. Sim, isso é algo físico, mas aquela criança não é um escolhido. O seu filho, sim. Eu disse o seu filho, sim. Quando o filho vem, uau! Que criança! Amém? Sabe quanto tempo Abraão esperou? Você sabe por quanto tempo? Até finalmente Isaque nascer? E durante esse tempo, sabe o que ele fez? Ele ouviu a sua esposa e a sua esposa disse, Deus não quer que eu tenha um filho, então ela disse para ele, Deus me impediu de conceber, então pega uma das escravas. Abraão disse ok, pegou aquela escrava e então concebeu, sabe, Ismael como aquela escrava. Depois disso, Sara começou a reclamar porque agora Agar ficou soberba porque ela gerou um filho com seu senhor, então ela se exaltou, olhando para Sara e dizendo, certo, e agora Sara foi até Abraão e disse, a culpa é sua, você quem fez isso? Ele disse, quem, eu? Sabe, imagina a briga que eles tiveram. E Abraão dizendo, onde está a promessa, Senhor? Onde está a promessa? O que aconteceu com a promessa, Senhor? Você está assim? Sabe quanto tempo esperou? 24 anos. 24 anos esperando uma chance para falar que eu a amo e de repente ter uma chance. Mas agora tenho que me acostumar a não ter essa mulher perto de mim. 24 anos é uma canção muito velha, você não sabe dessa geração, certo? Eu pareço tão jovem, glória a Deus. Mas olha, 24 anos ele teve que esperar. O velho Abraão. Mas quando o menino nasceu, aleluia! Foi um campeão. Mas durante esse tempo, quando ele esperava, sabe o que Deus fez? Você conhece a história? Ele desceu e foi até, sabe, este lugar que fazia parte do povo filisteu. E Abimeleque, que era o nome do rei filisteu, viu Sara e Sara já estava com 90 anos de idade. Ou seja, se Deus te faz esperar, Deus é um Deus que restaura. Se Deus te faz esperar, Ele vai te manter jovem. Se Deus te faz esperar, Ele vai fazer algo com seu corpo que as outras mulheres não têm. Porque quando ela tinha 90 anos, algo aconteceu com o corpo de Sara. Ela era linda e até um rei ímpio. E não se esqueça que o ímpio só vai por vista. Ele não tem discernimento espiritual. Então Deus, literalmente, transformou a beleza física de Sara, fazendo jovem de novo. Amém? E tem mais uma coisa que o diabo os acusou
de impedi-los de ministrar, porque o povo de Deus ama ministrar. A graça pega o ladrão e faz dele um generoso. Não é incrível? Efésios nos fala isso. Efésios diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não é somente pare de roubar, a lei diz pare de roubar, não roubarás, mas não te transforma em uma bênção. Isso não te transforma em uma bênção. Mas a graça pega um ladrão e faz dele um generoso. Amém? Tire essa ideia, certo? Vamos pecar mais para que a graça abunde. Não, irmão, se você entende essas coisas que falam como, por exemplo, esta frase, você faz Deus ser tão fácil, sabe? Mas olhe o que a Bíblia diz. O que acontece com o pecador? Quando a graça os toca, essas pessoas que fazem essas perguntas nunca experimentaram o efeito da graça que eleva e santifica as pessoas. Mas a graça, quando você experimenta a graça, ela te eleva, ela te santifica, te torna um príncipe. Amém? Saiba isso sobre Jesus. Ele caminhava entre os pobres, com atitude de príncipe, com aquela autoridade de rei. Era uma realeza caminhando entre os pobres. Olha, se eu e você formos, vamos dizer, para algum lugar onde a pobreza é grande, e vemos um garoto de 14 anos, e ele se porta como um príncipe, vamos achar que ele está perdido. Mas se descobrirmos que, na verdade, ele é um cidadão daquela pequena, sabe, vila, ali bem no canto, onde ele vive naquele barraco de madeira, sabe, com teto de palha, sabe, como um gueto. Você vai dizer o quê? Como ele é assim? E você pensa, ele talvez tenha o DNA de uma realeza. Isso acontecia com Jesus, quando olhavam para ele. Tem que acontecer com você. Lá no seu trabalho, eles têm que sentir, estou na presença de um príncipe ou de uma princesa. Amém? Amém? Não estou falando para andar. Beija minha mão. Beija meu anel. Isso é soberba. Isso é altivez e Deus odeia isso. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Vamos ver essa história em Gênesis 20. E orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas de maneira que tiveram filhos. Interessante, a primeira menção de cura na Bíblia. Toda vez que se menciona algo na Bíblia pela primeira vez, tem algo importante para aprendermos. É a primeira vez que cura é mencionada e diz, orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque. Depois, ele e a sua família tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Abimeleque pegou essa mulher linda de 90 anos e a fez parte, sabe, do seu harém. Mas Deus não deixou que ele tocasse nela. E apareceu para ele em sonho e falou, você vai morrer. E ele disse, eu não sabia que ela já era casada. Restaura a mulher para o seu marido, ele vai orar por você porque ele é profeta, senão você vai morrer. Ok? Ele ficou com tanto medo. E olha, e Abraão orou para quê? Para Deus curar Abimeleque. Em qual área? Porque o Senhor havia fechado todas as madres da casa de Abimeleque. Ele pediu para que as madres fossem abertas quando a esposa não podia engravidar. Por anos. E o diabo vai dizer que você é um hipócrita. Mas aí está a sabedoria. Quando você não tem o seu milagre, encontre alguém e abençoe aquela pessoa. Ore por alguém, peça essa bênção para alguém. Olha o que acontece no próximo capítulo. Eu coloquei ali porque é a continuação de tudo isso. Certo? O próximo capítulo diz, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E por que este verso aparece logo depois que ele orou para que as madres fossem abertas? Me diga por que foi assim. Deus quer que você saiba. Não pare de orar pelos enfermos, mesmo estando enfermo. Não pare de ministrar para as pessoas, mesmo você não recebendo o seu milagre. Amém? Não tem que falar para eles, sabe, antes de orar. Sabe, como um médico não fala, eu sou um estagiário. Ok, eu vou te cortar. Ok, ninguém faz isso, não é? Certo, mas a sabedoria de Deus para o ministrante, Deus te diz, certo? Ore na área da sua necessidade. O diabo vai falar, como você faz isso? Você é um hipócrita. Está ouvindo, igreja? 24 anos
Eles oraram. Eu não sei se Deus pediu para eles orarem por alguém. Talvez ele estava debaixo de acusação, eu não sei. Mas uma coisa sei, que quando ele orou para Deus curar, a sua esposa foi curada. Às vezes pensamos em nós mesmos, minha cura, o meu milagre, eu quero engravidar, minha família. E Deus quer que você saia dessa mentalidade e comece a se envolver e orar por outras pessoas. Se está numa clínica, comece a orar pelas pessoas ao seu redor. Ore pela criança, pela mulher, por aquele homem, comece a orar. Amém? E você vai ver Deus transformou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos. O que o diabo vai falar é o seguinte, é sua culpa, você errou, e este atraso é a sua culpa. Não, amigo, escute. Até mesmo no Antigo Testamento, está me ouvindo? Deus esperou até Abraão não poder. E quando Isaac nasceu, toda a glória foi dada a Deus. Deus esperou até Abraão não poder. Mas o fato é que tinha uma lição.